Boa noite, Arapongas. Boa noite a todos que nos acompanham pela Web TV Cidade. Estamos aqui novamente, mais uma semana, com a 29ª edição do nosso programa Memórias Arapongas. E hoje, o nosso entrevistado vai ser essa figura conhecidíssima na nossa cidade, que é o senhor José Munhoz Sanches, que é proprietário do Móveis Brasília e do Móveis Vila Rica. Deixo o meu boa noite. Boa noite, senhor Munhoz. Boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente o convite de lembrar da gente, para que a gente pudesse também colocar um pouquinho da nossa vida, do nosso conhecimento dessa nossa cidade, e que ela é amada por muitos, e nós também a amamos de coração. Isso mesmo. E antes da gente começar a nossa entrevista, vamos ver quem que vai estar online com a gente, para a gente mandar o nosso boa noite. Olha lá. A Enilda Maquiama, estamos assistindo lá da Colônia Esperança. Sim. Mandar uma boa noite para a Enilda. A Maria Juliane também está nos assistindo. A Ilma Schmidt Cabral. Boa noite, Ilma. Muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Peço que divulguem o nosso programa, compartilhem para que ele cresça cada dia mais. A Nice Caetano, lá de São Bernardo do Campo, está desejando boa noite para nós. Obrigado. Olha lá. A Vera Lúcia Silva Macedo. Boa noite, Vera. Muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Boa noite. A Sônia Vicente também está nos acompanhando. O Sidney Vicente também está nos acompanhando também. A Vilce Tereza, mãe do Léo Guimarães, que por motivo de saúde no momento não está podendo comparecer no nosso programa, mas logo ele vai estar bom, se Deus quiser. Olha lá, a Enilda, como a gente comentou agora há pouco, a Enilda. Tem mais alguém, Silvio? Vamos ver. Jair Brocanelli, mandar um abraço lá pro Jair, lá pro Coisinha, né, Jair? Mandar uma boa noite para ele. Boa noite, Reinaldo Magro. Boa noite por nos acompanhar no nosso programa. A Sônia Vicente, irmã do nosso diretor. Mandar uma boa noite para ela. E vamos iniciar a nossa entrevista, senhor Munhoz? Perfeitamente. Estamos à ordem aqui para poder responder algumas das perguntas que se tornem interessantes para o programa e para os ouvintes, né? Sim. Hoje o senhor vai contar um pouquinho da história do senhor, da chegada em Arapongas, né, da trajetória de vida do senhor. O Perfeitamente. senhor é natural de Arapongas mesmo? Não, eu sou natural do estado de São Paulo. Sou nascido na cidade de Lins, noroeste do estado de São Paulo. E cheguei aqui em Arapongas em 1946. Minha família chegou aqui, só que a partir daquele momento nós ainda éramos todos crianças, e meu pai e minha mãe resolveram então adquirir um terreno aqui na água do Pau d'Alho, e nós demos para um empreiteiro em 4 anos, e a nossa morada definitiva aconteceu em 1951. Exatamente no dia 20 de agosto de 1951, nós chegamos à família, que nós somos em 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs, meu pai e minha mãe, e chegamos aqui em Arapongas. Eu com 11 anos de idade, né? Quando conheci Arapongas eu tinha 7 anos. 7 anos de idade. E depois nós tomamos a decisão, a família tomou a decisão de ficar morando numa propriedade do meu avô, por parte da minha mãe, na cidade até de Sabino. Eu falo que nasci em Lins porque Sabino era distrito ainda, né? Sim. Então eu nasci numa vila, hoje é município há muito tempo. E nós chegamos aqui então e ficamos aí na zona rural, morando na zona rural desde 1951 até 1960. Em 1960, então, nós mudamos aqui para a cidade de Arapongas. Ah, sim. E o Pau d'Alho que o senhor se refere é perto de Sabaldi? Isso, exatamente. Perto de Sabaldi.
É, município de Sabaldi já. Naquele tempo, Sabaldi também não era município, né? Pertencia a Arapongas, né? Era, pertencia a Arapongas. Isso mesmo. É. Assim como, na época, Arapongas dominava o território de Sabaldi, Pitangueira, Astorga, né? Era tudo Isso. pertencente a Arapongas. Aí, com o passar dos anos, cada um foi se emancipando. Olha lá, o Marcelo Silva, que tem um programa aqui na web também, tá desejando boa noite para nós. Muito obrigado, boa noite também. E quando o senhor chegou aqui, qual foi a primeira visão que o senhor teve assim, da cidade de Arapongas? Nós praticamente, quando chegamos aqui em Arapongas, passamos rapidamente para Arapongas, porque o sítio, a propriedade que meu pai adquiriu, ficava aqui a 20 quilômetros de Arapongas. A gente vinha muito pouco na cidade, né? Era mais na zona rural mesmo. Mas depois a gente começou a frequentar juntamente com meu pai, né? Aos 11, 12 anos de idade já começamos a frequentar. E a gente se sentia feliz, né? Poder ver uma cidade nova, assim, muito movimentada já. Mas Arapongas era bem jovem ainda. E nós, realmente, mais jovens ainda, né? E fomos realmente tomando conhecimento. Normalmente, naquela época, os filhos quase não se desgarravam dos seus pais. A gente sempre vinha para a cidade aqui, junto com o pai, né? E a gente tinha, assim, começamos a nos relacionar também com Sabaldi, que era um vilarejo, né? Porque quando nós chegamos aqui, em 46, o município foi emancipado em 47. Aqui. Em 47, dia 10 de outubro. Então, ainda nós pertencíamos à Rolândia, né? Rolândia, E aí nós começamos a frequentar um pouco mais o município de Sabaldi, ficavam 5, 6 quilômetros da propriedade que nós morávamos lá. E quando foi, então, em 1960 exatamente, nós mudamos para cá. Mas antes disso, alguns acontecimentos marcaram muito a minha vida, lá nessa zona rural mesmo. Quando eu tinha 15 anos de idade, uma surpresa muito grande aconteceu na minha vida. Meus pais, eu tinha a oportunidade de ter o primário completo e iniciado o primeiro ano de ginásio, mas ainda Sabaldi não tinha ginásio ainda. O primeiro ano de ginásio completo eu fiz em Sabaldi. E o prefeito de Sabaldi, então, os pais, começando pelo histórico, os pais estavam um pouco irritados porque a professora faltava muito naquela escola isolada, escola rural. Os pais se reuniram e foram falar com o prefeito que não era possível continuar daquele jeito, as crianças perdendo tanto tempo. Aí o prefeito, naquela ocasião, era o seu Antônio Valério, ele disse, escolhe uma pessoa do bairro que eu nomeio ele como professor. E aí, eu sem nenhum conhecimento de nada, eu tinha feito somente o primário, chegou uma comissão de pais lá, na casa do meu pai, pediram primeiro para o meu pai, se não deixavam o seu filho, no caso eu, lecionar para as crianças lá. Meu pai falou, mas meu filho não tem noção nenhuma de como ensinar. Não, mas ele daqui do bairro é o que tem mais conhecimento, então ele podia ir. Aí me chamaram lá, e eu também não sabia o que falar. Eu vou pensar, então, não sei. Mas não se preocupe que nós damos um curso, né? E você vai ficar preparado para lecionar. E foi o que aconteceu. No primeiro ano, nós tínhamos na sala de aula, primeira, segunda e terceira série. 3 séries. Tudo junto, escola mista, né? E depois, no segundo ano, aumentou os alunos também. Aí fizemos 2 turnos, eu lecionava de manhã e à tarde. E fui também me esforçando muito, né, porque eu não tinha um alicerce básico de como
aplicar as aulas nem nada. E no primeiro ano, então, nem todos os alunos passaram, mas passaram uma boa quantidade. E já do segundo ano em diante, todos os alunos passavam, porque eu fazia muita aula separada, procurando ajudar um e o outro. Eu me dediquei mesmo. Deus me ajudou também, com certeza. E aí nós fizemos quase 5 anos lecionando lá. E fiquei muito feliz, me deu uma experiência muito boa. Me tornei muito conhecido no bairro, um menino dando aula, né? Sim. E me tornei muito conhecido. E foi bom para mim. Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, eu tinha uma vida religiosa assim, razoável, muito simples, mas eu me lembro que o padre de lá exigiu ao prefeito que as escolas deveriam ter aula de religião. E me lembro do nome do padre ainda. Segismundo Drzejanski. Segismundo Drzejanski. Era, acho que, alemão ou polonês. Sim. E então eu me obriguei a também estudar religião para poder ensinar. E foi que me deu uma base assim para mim poder. E aí, em 1960, já com 20 anos completo, nós mudamos para cá, aqui para Arapongas. E naquela época, quando o senhor lecionava lá, o senhor vinha constantemente para Arapongas? Não vinha muito, não. E como que era a visão da cidade naquela época? Assim, já era grande a cidade naquela época? Como? A cidade de Arapongas já era grande naquela época? Já tinha crescido. Analisando perto de Sabaldi, né, que a gente frequentava, Arapongas já era boa. E nós vínhamos também em Arapongas, mas vínhamos de carrinho de burro, né? Roda seca, que eles falavam, sim, né? Uhum. E a gente vinha para cá, e quase sempre com meu pai e com a minha mãe, que a gente não se atrevia muito a se deslocar dos pais, né? Porque era uma educação assim, bastante de família fechada, né? Centralizada na família. Então, até que... E depois aconteceu algumas coisas interessantes lá em Sabaldia também. Eu tinha... Já nesse interim mudou o prefeito, era o doutor Anísio de Almeida Saboia, e o município nem estrutura eleitoral tinha. E o juiz daqui, Dr. Jorge José Domingues, pediu para o prefeito nomear uma pessoa e que ele viesse aqui para o fórum para receber instruções para fazer um recadastramento eleitoral. E eu também não sei por que razão eu aceitei. Aceitei e fui nomeado pelo então juiz a coordenar um serviço de recadastramento eleitoral que tinha muita gente que não era eleitor e uns que eram eleitores, já tinham perdido o título e tal, então estava uma cidade desarrumada lá. Mas um povo ordeiro, trabalhador, né? E quase todos imigrantes, né? Sim. E foi também uma experiência muito grande, porque aí eu passei a visitar, como eu conhecia já as escolas, os professores todos, porque nós éramos colegas, eu fazia esse recadastramento nas escolas. Sim. Nas escolas. E como é que foi a infância do senhor, assim, onde o senhor morava? A minha infância, ela foi um pouco prejudicada. Porque, veja bem, um menino lecionar para alunos e alunas que eram quase mais velhos do que ele, então eu fiquei assim, uma pessoa um pouco à parte das demais, sabe? Ficou difícil o relacionamento, porque inclusive quem vinha conversar comigo eram os pais dos alunos. E eu não tinha muito acesso, portanto, a minha adolescência, ela foi totalmente... ficou sem expressão nenhuma, porque eu já me tornei adulto logo cedo. Sim.
É. E aí, amadureci muito cedo. Ah, sim. É. Vamos ver qual que é as perguntas que os internautas estão falando para a gente. Essa da primeira imagem de Arapongas, esse o senhor já comentou, né? Sim. Aí qual que é a próxima pergunta, Silvio, depois dessa? Essa ele já comentou. Tem alguma outra pergunta, Silvio? O senhor se lembra do Padre Bernardo? Muito. Eu convivi muito com ele. Aliás, eu tenho grandes lembranças do Padre Bernardo. Minha esposa foi batizada por ele, né? Em 1960, assim que eu cheguei aqui, eu ingressei a trabalhar no Bradesco. E tive um amigo meu, até falei que na entrevista não ia citar nomes, mas esse moço é Dionísio Menegão, me parece que ele está falecido já. Ele me convidou para começar a participar de um movimento de igreja que eram as congregações marianas. E o Padre Bernardo era o diretor espiritual. E aí nós começamos um trabalho. Naquele tempo as congregações marianas eram solteiro e casado, juntos. Depois se separou. Acho que 1 ano, 2. E nesse inteirinho, nós formamos uma nova diretoria dos solteiros, né? E então, me convidaram para ser o secretário da congregação mariana. Novinho de tudo, ainda não tinha nenhuma experiência, mas já aceitei. Me lembro até hoje que a primeira ata que eu fiz e que eu tive que ler, eu tremia muito. E o presidente era o Aparecido Mantovani. E já na próxima gestão eu já fui eleito presidente da congregação mariana. Já foi eleito presidente, né? É. E aí, o relacionamento com o Padre Bernardo sempre foi o melhor possível. Eu devo muito da minha espiritualidade ao Padre Bernardo. Ele era muito rígido assim? Ou não? Para mim, não. Não. Não, para mim ele era muito amável, muito amável. Ele me falava José, que ele era alemão, né? Seu José, o que o senhor precisa, Padre Bernardo? Eu quero isso, porque o que ele tinha que pedir para as congregações, ele pedia para o presidente, né? Eu era o presidente. Então, algumas vezes a gente fez refeição junto, ele foi almoçar, jantar na minha casa também. Sim. Depois vieram os outros padres também, né? Sim. Padre Carlos, de grande estima também. E todos os outros padres eu devo muita obrigação para eles, porque me ajudaram realmente a edificar e fortalecer a minha fé nessa caminhada. Agora, vamos ver quem está mandando os boa noite para a gente, que daí o diretor vai colocar algumas fotos. Pois não. Da década de 60, 70, para a gente Certo. comentar. Qual que é os boa noite, Silvio? Quem está mandando boa noite para a gente? Olha lá, o Gumercindo Andrade. Que legal, boas histórias. Sim. Seu Munhoz tem muita história para contar da nossa cidade. Ah. Doutor Cremilson também, que tem um programa aqui na nossa web também. Boa noite, está show. Sucesso, meu amigo. Muito obrigado por prestigiar o nosso programa, Cremilson. A minha esposa, Juliana Thaís, está acompanhando. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa, amor. Daqui a pouquinho eu estou em casa, se Deus quiser. Lá o Wagner Renan. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado por prestigiar o nosso programa. E pedir novamente para o povo compartilhar, para divulgar o nosso programa, né? Sim. Luciano Bordim está mandando um boa noite. Sim. Boa noite, Luciano. Boa noite, boa noite. Olha lá, o Léo Guimarães. O que o Léo perguntou, Silvio? Do Luciano, a gente falou um boa noite para ele agora. O Léo perguntou alguma coisa? Daquele movimento que os vereadores fizeram contra o João Cernicchiaro, o senhor lembra? Que eles não queriam que ele tomava posse. Sim, eu me lembro levemente, porque eu ainda não tinha uma vida muito ativa, uma vida social muito ativa. Mas me lembro bem desse problema do Cernicchiaro, sabe? Na época, a prefeitura era ali em frente à Praça Mauá, né? Era lá, Isso. era lá. Me lembro bem. E a disputa, eu me lembro que do João Cernicchiaro parece que foi com o Guilherme Lázaro. Guilherme Lázaro? A dele eu não sei com quem ele disputou. Se alguém souber, pois aquele tempo já tinha uma influência. Ele era PTB, se eu não me engano. Qual? Né? O Cernicchiaro. Cernicchiaro?
E o Guilherme Lázaro era um homem de muita expressão aqui na cidade, né? Era muito conhecido na cidade. Muito conhecido, até não se esperava que ele ganharia as eleições, o Cernicchiaro. Mas eleição sempre tem surpresa, né? Sim. Olha lá, o José Martins. Boa noite, o programa tá show. Oh, muito obrigado, José. Mandar um abraço para ele, para a esposa dele também, para a Dete. Isso. E antes da gente passar algumas fotos, vamos chamar os patrocinadores nossos, se o diretor puder colocar. Olha lá, o René Luthier, restauração, consertos e reparos e regulagem de instrumentos musicais. E agora também com instalação e manutenção em sonorização de igreja, conserto de caixa de sons, cubo para instrumento, microfone, potência, além de conserto de celulares e formatação de computadores e muito mais. Seu instrumento quebrou, o René consertou. Faça orçamento sem compromisso. Garantia, René Santana Júnior. René Luthier, Rua Dodô, número 19, na Vila da Ponguinha. O telefone é o 99171-3283. René Luthier. O próximo é Brás Tintas, onde eu trabalho. Brás Tintas, representante Brasilux, para Arapongas e toda a região. Tintas automotivas, imobiliárias, texturas e grafiato. A Brás Tintas possui a maior linha de tintas e comprimentos automotivo das marcas Lazuril e Brasilux. Profissionais muito bem capacitados para melhor atendê-lo. Faça sua compra e parcele nos cartões. E lembrando, a Brás Tintas tem a entrega mais rápida da cidade, feita por mim. Passe e confira os preços da Brás Tintas. Brás Tintas, Rua Perdiz, 136, telefone é o 3056-0828. Fale com o Bruno, com o Nivaldo, com o Mauro. E agora é o nosso... Pensou em comer bem? Pensou o Brasileirinho Delivery, a sua refeição na caixinha. Na Brasileirinho você encontra uma enorme variedade de pratos tradicionais e fit, além de massas e saladas preparadas com ingredientes selecionados com muito amor e carinho. E para você que quer comer bem sem sair de casa, a Brasileirinho também leva até você. Peça pelo WhatsApp, iFood ou iFome. O horário de atendimento da Brasileirinho é de segunda a sábado, das 11 às 14 horas e das 19 às 22 horas. Brasileirinho Delivery, Avenida Arapongas, 1583, telefone 3275-6525 ou 99955-6525. Fale com o Juninho, que será muito bem atendido. E agora vamos passar algumas fotos para a gente poder comentar? Pois não. Ali é o asfaltamento da Avenida Arapongas. Sim. No meados dos anos 50, 54, 55. O senhor lembra quando a Avenida Arapongas foi asfaltada? Lembro. É. Lembro bem. Essa foto provavelmente ela deve ser por perto da Praça Mauá aqui, né? Na esquina onde a gente está. Deve ser para cá mesmo, né? Ali, mais ou menos. Então. O senhor chegou a vir muito em Arapongas quando era terra, a Avenida Arapongas? Vim bastante, né? Sim. Era meninão, né? Então a gente às vezes não gravava tanto, mas eu vinha, sem dúvida, de 51 a 60, que nós ficamos 9 anos na zona rural. Sim. A gente vinha 2, 3 vezes por ano, vinha para cá e se entusiasmava até com o progresso da cidade, né? Sim. Porque chegava muita gente de fora, muita gente de Minas Gerais, do interior de São Paulo, às vezes do Nordeste, e vinham se aglomerando aqui, sentindo que aqui era a terra prometida mesmo, né? Que A cidade prometia muito. cresceu muito por causa do café, né? Que na época era o ouro Café. verde, né? Nós viemos para plantar café mesmo. O senhor veio pra... Viemos para plantar café. O café foi o grande propulsor, não só da economia de Arapongas, como de quase 100% das cidades do norte do Paraná, né? Sim. Foi ela que alavancou a economia por muitos anos. Exatamente. Aí a Avenida Arapongas, nos anos 60, Farmácia Santa Terezinha, porque ela se localizava entre a Rua Condor e Beija-Flor, naquele meio ali. Farmácia Santa Terezinha. O senhor lembra da Farmácia Lembro, Terezinha? lembro. Que é o Bazar Mirim, quase na frente. A Farmácia Santa Terezinha era do Calas? Eu não sei. Acho que era do Calas, Calas, né? Cine Cine Brasil, Brasil? lembro aqui na esquina, Isso. onde é o edifício Palácio do Comércio, né? Não, onde hoje é o banco ali. Foi o Balmerindo, HSPC, agora é o Bradesco. É de frente com o Isso, em frente ao Palácio do Comércio. Comércio, isso, bem frente. É. O senhor chegou a frequentar o Cine Brasil? Não, no Cine Brasil eu nunca fui. O senhor nunca foi? Não, mas no Cine Mauá e no Cine Santa Lúcia, Sim. a gente frequentava. Qual que é a próxima foto, diretor? Isso aí também, a Avenida Arapongas.
Sim. nos anos 60 também. É. Um dos edifícios ali é onde hoje se localiza a Pernambucanas, né? Sim. Se eu puder passar. Anterior, Silvio. A foto anterior. A foto anterior ali para. Aí a praça ali, não. Não, ali fica perto da Rua Condor. Entre a Rua Condor e a Beija-Flor também. Dá para ver que o movimento na época era intenso também na cidade, né? Tanto de trabalhadores rurais como da cidade mesmo, até por causa do A experiência café, a economia era grande. A Né? experiência que eu tenho é o seguinte: como eu fui trabalhar no Bradesco, e o Bradesco era um banco que realmente atendia a grande maioria dos agricultores. Sim. E eu trabalhava inclusive à noite, porque época de safra eu não conseguia vencer o serviço de jeito nenhum. Então eu estudava à noite, aqui no curso básico. Sim. E à noite a gente, às 6 horas, ia para o curso, quando era 10 horas voltava e continuava trabalhando. E, então eu conhecia a maioria dos agricultores, eu conhecia pelo nome, inclusive. Tudo pelo nome. Porque aquele tempo também o banco ele tinha uma prestação de serviço muito, muito bem feita. A gente acompanhava todo e qualquer problema do agricultor, quando às vezes tinha doença, que não tinha muito tratamento de doença maior, iam para Campinas ou Curitiba, coisa, e a gente se colocava a serviço deles. Quando precisar de qualquer comunicação, a gente vai na casa deles, na zona rural. Então a gente fazia esse trabalho para realmente dar uma atenção maior, um calor humano maior para os agricultores, né, que viviam uma vida pesada, né? E como eu vivi também a vida de agricultor. Mas já a partir de 60, eu procurava, acho que recordando tudo aquilo que a gente passou lá na zona rural, a gente dá atenção para o pessoal que vinha, inclusive usava muito o banco para depositar em prazo fixo, de repartir as rendas, por exemplo, vem o proprietário e 2 ou 3 empregados, então é o seguinte, tanto é para esse, tanto é para aquele, você tinha que fazer as contas e eles ficavam felizes da gente realmente poder dar essa contribuição. Era tudo o banco que fazia? Era tudo o banco que fazia? Todo o banco que fazia. Todo banco. Apesar que eu não trabalhei muito tempo em banco, trabalhei 2 anos e pouco, sabe? Mas ficou feliz, foi um tempo feliz, sabe? Até depois de muito tempo a pessoa me falava que eles se lembravam muito de mim no banco. O Paulo Sassi, né? Isso. Paulo Sérgio Sassi. Está perguntando quando o senhor foi vice-prefeito aqui na Pongas. Ah, sim. Daqui a pouco eu nunca imaginei ser político, mas aconteceu um período aí, antes disso, que eu fui vereador. De 78 a 84 eu fui vereador. Você foi vereador? Me convidaram para ser, eu não queria, meu pai também não queria, mas no fim, em consequência desse meu sistema de prestar serviço para os outros, eu aceitei, fui o último vereador a ser registrado candidatura. E, por acaso, não sei porquê, eu fui o vereador mais votado da cidade. Fui o vereador mais votado da cidade. E depois, então, o pessoal resolveu querer investir em mim, né, como político. Mas já na próxima gestão eu não fui nada. Agora, na outra, eu já fui convidado para ser vice-prefeito, né, com o Toninho Graçano. E fomos também vitoriosos, né? E como vice-prefeito a gente teve a oportunidade, por exemplo, de atender muita gente também, sabe? Então, mas naquele tempo a gente se fazia política de uma forma um pouco diferente, né? Era uma preocupação muito grande em ir de encontro com as necessidades de cada uma das necessidades que cada um tinha. Então, dar um apoio mesmo e, na medida do possível, dar soluções para os problemas que cada um tinha, né? Sim. Então foi um período bom. Quer dizer, o que eu recordo muito desse período de vice-prefeito, falar com o Sassi, né? Sim. É que realmente eu preciso reconhecer que eu realmente sacrifiquei, inclusive, minha família, meu trabalho, inclusive, para ser vice-prefeito, mas valeu a pena. Ficou marcas muito bonitas na minha vida, sabe? E eu agradeço, inclusive, a população que me prestigiou, me valorizou, né? E me deu méritos que talvez eu nem merecesse, mas eu me senti feliz em poder fazer alguma coisa
para a cidade de Arapongas naquela época. E qual que era a maior reivindicação do povo na época, quando o senhor foi prefeito aqui na cidade? Olha, na época que eu fui vice-prefeito, uma das coisas, umas reivindicações que acontece quase até hoje, é o seguinte, saúde, né? Que inclusive nós não tínhamos, naquela época a prefeitura não tinha secretarias, era departamentos. E nós conseguimos uma verba federal, e essa verba ela só podia ser cedida para um município que tivesse secretaria ou fundação de saúde. Aí nós criamos a Fundação de Saúde, inclusive eu fui o primeiro presidente da Fundação de Saúde do município, né? E a primeira estratégia assim mais dinâmica de saúde que houve naquele tempo foi realmente por intermédio da nossa Fundação de Saúde, que conseguimos, inclusive, equipar postos de saúde e fazer uma ronda na cidade, verificar onde precisava criar novos postos. E foi um motivo, um negócio muito bom. Quanta gente veio agradecer, inclusive, agradecer a saúde do filho, da filha ou da esposa, que foram salvos porque houve um atendimento de saúde bom. Eu fico feliz com isso. Isso daí me edifica muito, sabe por quê? Também o reconhecimento da população, né? Essa oportunidade que me deu, eu reconheço que foi Deus que me chamou realmente para fazer uma prestação de serviço um pouco diferente daquela que era feita, né? Isso daí foi muito bom para mim. Mandar mais um boa noite para o povo que está nos acompanhando. Pois não. Olha lá, o Severino Torres. Uhum. Boa noite, Fernando. Um abraço para todos araponguenses. Muito obrigado, Severino, por acompanhar nosso programa. Olha lá, a Sônia Vicente está comentando que a mãe dela é muito grata ao senhor Munhoz. Ele ajudou muito na época que chegamos em Maceió. Isso daí a gente fica feliz de ver que alguém... Eu tive a oportunidade de servir alguém que precisou, né? Com certeza. E a gente fica feliz por isso também. E agora há pouco passou um comentário do Nivaldo Otavani, se o Silvio puder localizar e colocar lá pra gente. Olha lá, nos anos 50 não tinha asfalto, era uma poeira. Tinha que passar o caminhão de água na rua. Mandar um abraço para o Nivaldo, que está nos acompanhando lá da cidade de São Paulo. De São Paulo. Isso, a família dele é daqui, família Fiel. Ele morou aqui em Arapongas. Família? Fiel. Sim, isso. sim. O senhor lembra quando o caminhão passava jogando água na rua? Para apagar a poeira da rua? Muito. Inclusive a gente viu muitas vezes caminhão atolado na rua. Né? Na rua aqui, né? E quando nós vínhamos do sítio, muitas vezes, se nós não atolávamos em atoleiro, atolava na areia. Na areia? De Sabaldi para cá? Portanto, a minha loja, hoje a minha loja, quando eu comecei em 1960, a rua era uma estrada. A rua era uma estrada, não tinha nem meio fio, nem calçada, nem meio fio, nem sarjeta, nem asfalto e quase nem luz. Nós somos corajosos. Foi mesmo. Adquirimos um terreno lá fora da cidade quase. E a gente perseverou. Muita gente falava, mas fora da cidade não vai acontecer, você não vai conseguir nada. Graças a Deus estamos lá até hoje. Não vai prosperar e prosperou. Há 58 anos, quase 60 anos, estamos lá no mesmo endereço. No mesmo endereço? No mesmo endereço, com o mesmo ramo. Parabéns. Até minha filha fala isso para mim, falou, não existe um outro homem que ficou no mesmo endereço e no mesmo ramo quase 60 anos. Verdade. Eu falei, o pai é teimoso. Não, mas é que eu me sinto bem, eu gosto da minha loja, né? É lógico. O atendimento também é bom, né? Teve fase áurea, né? E eu me sinto bem lá. E continuo agradecendo cada dia Deus por ter me dado essa oportunidade de viver todo esse período, que é uma vida toda. Este ano, agora em outubro, eu completo 80 anos. 80 anos, parabéns. Então, eu passei por essa cidade desde a minha infância mesmo, que eu cheguei, o primeiro passo foi que com 7 anos de idade. Depois eu me afastei um pouquinho, meu pai continuava vindo 2, 3 vezes por ano, e foi em 51 que eu realmente me estabeleci aqui junto com a minha mãe, meus pais, né? E então é o seguinte, passou a minha vida, né? Estou aqui e tenho a alegria de poder transitar pela rua, ser cumprimentado por muita gente
e dizer que não tenho inimigos, Sim. nunca tive que mudar de calçada por causa de ter que me cumprimentar com alguém que eu não tivesse de bem com ele, né? Então, convidar a todos também para prestigiar a loja do senhor, né? Sim. Que é Móveis Brasília, Móveis Vila Rica também, ótimos móveis. E por que o senhor escolheu esse ramo de móveis? Assim? O senhor já tinha conhecimento? Olha, não tinha não. Não tinha conhecimento? Não. Porque acontece o seguinte, depois que eu saí do banco, eu fui convidado pelo Dr. Rolf Lundqvist de Cristo, que era engenheiro do Estado. Aqui em Arapongas tinha uma regional da Secretaria de Aviação e Obras Públicas. E o Dr. Rolf era meu professor, né, no colégio comercial, né? Escola Técnica de Comércio. E ele um dia falou, escuta, por que você não vem trabalhar comigo na secretaria? E eu tinha uma turma já com ele, e ele me convidou e eu vim. E aí eu saí do banco, eu gostava do banco, mas ele me deu outras oportunidades e eu fui trabalhar. Trabalhei quase 2 anos também como funcionário do Estado. Foi até na ocasião que foi inaugurado a rodovia do Café, né? Até eu fui na inauguração, né? Foi no finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60? E eu fui inclusive na inauguração, até foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, foi depois de 64, né? Assim, foi ele que inaugurou? Inaugurou. Ele que inaugurou. E eu fui na inauguração juntamente com a equipe da Secretaria de Aviação. O departamento nosso chamava Departamento de Edificações e Obras Especiais. Até na ocasião, uma obra grande foi feita aqui em Arapongas. 2, mas uma principalmente o Colégio Estadual Emílio de Menezes. O Colégio Estadual de Emílio de Menezes, a maioria do material comprado lá fui eu que comprei. Pouca gente sabe disso. E depois também uma obra que ficou parada durante muito tempo, ali parte dos fiscais, a Secretaria da Fazenda, ali na esquina da Falcão, né, com a Rua Flamingos. Sim. E que ainda está lá até hoje, né? Fomos nós que terminamos a obra. Foi construída uma escola normal na cidade de Rolândia. Fizemos construção em Porecatu. O pessoal fez, né? Mas eu participava da equipe, né? E o Dr. Rolf sempre me deu muita confiança, muita atenção. E eu fui feliz também naquele trabalho, né? Certo? E o senhor se casou aqui na Pongas? Me casei aqui. Minha esposa é nascida e criada, e batizada, e crismada, e casada aqui. Você tem filhos? Eu já fui batizado fora, né? Mas eu cheguei com 11 anos aqui, mas fiz a primeira comunhão. Não, fiz no estado de São Paulo também a primeira comunhão. Mas depois, todos os outros sacramentos eu recebi aqui. Ainda não recebi o sacramento da unção dos enfermos, ainda não chegou. Mas fui e me casei aqui na igreja matriz mesmo, sabe? Sim. E batizei todos os meus filhos aí, né? Quantos filhos o senhor tem? Tenho 3 filhos, né? 3 filhos. 2 filhas e um filho. Né? E uma não mora aqui, há pouco tempo mudou para Curitiba, né? Sim. A outra trabalha comigo lá na minha fábrica, né? Sim. Na Vila Rica. O filho também trabalha na Vila Rica. Meu genro também trabalha na Vila Rica. Minha nora também trabalha na Vila Rica. Está todo no mesmo ramo. Está todo mundo junto. Tem mais algumas perguntas agora para a gente ler? Qual que é as perguntas, Silvio? Vamos lá, vamos ver. O Paulo Sassi está perguntando do trabalho que o senhor faz na Casa da Acolhida. É que o Paulo Sérgio, ele também é um grande colaborador ali, sabe? Eu tenho muita admiração por ele, mas profundamente admiro o pai dele também, sabe? A família Sassi é uma família extraordinária, né? Olá. E esse trabalho que a gente faz é um trabalho filantrópico, né? Um trabalho de atendimento aos mais necessitados. E a gente está lá já há 12 anos, sabe?
Parabéns pelo trabalho. Certo. Ó, Paulo César Mendes. Ah, Paulo. Senhor José Munhoz, grande exemplo para todos. Com certeza. Muito obrigado, Paulo. A gente faz o que pode, né? É lógico. Ah, Aquela ali é funcionário do senhor. Ó. é? Meire Cristina. Aham. Meire Cristina Basália. Ah, sim. Meu patrão, que orgulho. Ela falou. Muito obrigado, Meire. Não vai ter aumento, não. Olha lá, o Neilton Brise está mandando boa noite. Ah, lá, sim. né? Boa noite. Boa noite, Neilton. Boa noite, Fábio, que é a esposa dele. Tá bem. Tem mais Muito um. obrigado. Viu? Olha lá, o Nivaldo Tavani, como Sim. a gente relatou agora há pouco. Ó. É. Diz para irmãos aí, não tinha calçada na porta das vendas. Limparam o pé Nas do... lojas tinha que limpar o pé quando chovia, é verdade. Tinha, Ah, sim. tinha os limpa, aquele É. limpador dos pés. E nós fazíamos o seguinte, como ia muita gente na minha loja, nós tínhamos enxada e não adiantava varrer a rua. Sim. Nós raspávamos, no tempo que chovia, nós íamos raspando o barro para poder limpar, né? Porque é um atrás do outro e derrubando o calçado, É verdade. do calçado e derrubando na... Vai grudando no calçado, vai ficando para trás É. aquele pedaço. Então, e a gente passou por isso e estamos aqui, graças a Deus. E isso daí foi realmente, a gente foi provado, Deus provou para a gente que convinha levantar a cabeça, passar por cima das dificuldades, né? E fazer com que as dificuldades se transformassem em coisas boas, em coisas que viessem futuramente beneficiar a família e beneficiar mais pessoas também. Com certeza. Agora tem mais algumas fotos que o nosso diretor vai passar para a gente Tá. comentar um pouquinho. Qual que é a Tudo foto? bem. A praça, Ali é a Praça Mauá, na década de 50, né, que Praça era... Maué. É. O senhor lembra da rodoviária quando era na Praça Mauá? Lembro? É. Eu não frequentava muito, né? Porque quando a gente vinha de carrinho de roda de pau, Sim. então a gente deixava no fundo de algumas datas por aí. Mas a gente vinha aqui, inclusive, porque era um lugar movimentado da cidade, era a rodoviária. Era na rodoviária. Sim. É. Tinha um hotel logo ao lado ali. Sim. Tá? É. Então a gente. Hotel São Paulo, aqui. Isso. Só que na época era de madeira, né? É. Hoje ele é de alvenaria, na época era de madeira. Tem mais alguma foto, Silvio? Aí fica próximo da... Trombadinha aí. Isso. É nos anos 90. Casas Buri. O senhor lembra da Casas Buri? Lembro da Casa Buri. Aquilo ali provavelmente vai ficar um desfile de 7 de setembro. Uhum. Aí a imagem da cidade de Arapongas, aqui do centro, nos anos 50. Acho que nessa época a igreja matriz ainda não estava pronta ainda. Estava pronto. Estava em construção ainda. É. Aí a Avenida Arapongas, quando ainda era terra, aqui perto da Praça Mauá, ó, Cine Brasil, ali eram os carros de praça, né? Ficava estacionado na Praça Mauá. Ah, lembro. Olha lá, o bem. Cine Mauá. Na época estava passando qual filme? Os 10 Mandamentos. Fui muito tempo nesse cinema aí, viu? Olha lá, quando inauguraram o terminal rodoviário de Arapongas, o senhor que era o vice-prefeito na eu época. era o vice-prefeito ali. Verdade. É. Lembraram de mim aí. Lembra? Opa, olha lá, doutor Antônio Cassiano Júnior. Eu agradeço, mas não tinha necessidade de lembrar, não, porque Ah, mas o eu senhor, fiz o que pude, né? mas todo mundo e com tudo que a gente que conseguiu fazer, a gente tinha os compromissos do dia a dia, não é verdade? Sim, É. Mas deu tempo para tudo. com certeza. É. Qual que é a próxima imagem, ô, diretor? Ali é onde hoje se localiza a rodoviária, né? Era um A rodoviária. calipeiro que tinha Os ali, né? eucaliptos. Isso. Então, essa rodoviária foi construída por nós, na época nossa. Foi... É bom, você viu a placa ali, Sim. né? É. Pertencia a quem aqueles eucaliptos ali? A J. Monteiro? Era no J. Monteiro. Era da J. Monteiro. Era no J. Monteiro. Aí a Praça Mauá, logo que inaugurou ela, nos anos 50 ainda. É. Aqui, aquele chafariz que tem ali era outro, não era o atual ainda. Não era esse daqui. Não. Aí a rodoviária, quando foi inaugurada. Ó. A rodoviária. Esse Isso, daqui. foi em 1992 É. foi inaugurada. É. A nossa gestão foi de 88 a 92. Em 92. É. Nós inauguramos em 92. No último ano do mandato. No último ano do mandato, é. Ali é o Cine Mauá, quando estava em construção. Aham. Ali é a Avenida Arapongas, esquina com a Rua Pavão, Posto das Lambretas. Ali é nos anos 50, nos anos 70. Nos anos 70. É Rua Árpia? Não, a Avenida Arapongas, esquina com a Rua Pavão. Ah, onde com a hoje é Pavão. aquele bar Sol Nascente e o São Miguel, Casa São Miguel. Na Casa São Miguel. Isso.
Ali é a Casa dos Retalhos? Olha o Bradesco, quando o senhor trabalhou. É aí, ó, bem assim, a porta esviezada aí. Isso, nos anos 70. Ali, Entrei muitas vezes aí. Do lado, Você a sabe, livraria Quesada, né? Santa Terezinha. foi um lugar muito importante para mim, o banco, porque eu me tornei conhecido. Porque banco, às vezes, pode não te render grande dinheiro, mas o que acontece? Ele te torna você conhecido. Verdade. Então você passa a ser conhecido de muita gente, porque é uma vitrine, né? É uma vitrine. Todo mundo tá toda hora no banco, né? Trocando cheque, pegando pagamento aí. E aquele tempo o pessoal não usava cheque. Precisava de dinheiro e ia buscar no banco. Ia buscar no banco. Ainda mais como o senhor sempre prestou um bom atendimento, né? Como o senhor faz até hoje, todo mundo virou amigo, né? Bem dizendo, né? Eu tenho um fato interessante que me aconteceu, o seguinte: uma pessoa veio e ia indo para Campinas para fazer uma cirurgia para o filho. Sim. Acho que para a filha. E eu falei para ele, olha, o negócio é o seguinte, leva o telefone do banco, se você precisar, qualquer coisa, liga para o banco que eu vou dar recado para sua família para contar como é que foi. E sabe que ele pediu para alguém lá em Campinas e o pessoal ligou para mim e eu fui avisar a família, né? Cheguei lá, a mulher ficou chorando, achando que ia levar uma notícia ruim. Uma notícia ruim estava... E eu falei, não, a notícia é muito boa, eu vim aqui para... Mas eles disseram que nunca esqueceram, por exemplo, dessa viagem que eu peguei meu carro e fui lá avisar que estava tudo bem, que dentro de 2, 3 dias ou 4 dias eles estariam em casa e tal e coisa. Então, coisinha simples, que para uma pessoa simples, que vive isolada na zona rural, e a doença cria uma expectativa muito grande, não tem experiência com visitar médico, com ficar em hospital e tal coisa, e isso daí me recorda muito isso daí. Eu tive um outro caso também de Aricanduva, mais ou menos parecido com esse. É interessante. Às vezes, as pessoas, o político pensa em fazer grandes coisas, pequenas coisas marcam no coração das pessoas, não é verdade? Com certeza. São aquele momento onde ele realmente está carente de uma atenção especial, né? E graças a Deus, Deus sabe muito bem disso, nunca fiz isso com a intenção de ter retorno. Sim. Não. Foi com uma certa satisfação e alegria no coração de poder realmente fazer alguma coisa a alguém que realmente estava vivendo uma expectativa. Sim. E sobre a Palati Imóveis? Palati. Isso. É Palati. Palati Imóveis é do senhor também? É de propriedade do senhor também? Onde é que se localiza a Palati Imóveis? É na Avenida Caturama, né? Avenida Caturama. Palati Imóveis foi o seguinte: como eu estou 58 para 59 anos e tenho uma clientela grande, o que acontecia? Tinha clientes que às vezes queriam um móveis mais especial, diferenciado, e às vezes ia para Londrina. E muita gente me pergunta, por que você não tem esse móvel aqui que minha mulher gostaria de escolher aqui, nós vamos Londrina. Aí foi suscitando, e um dia eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Gramado, e me encontrei com uns representantes e um dono de uma indústria lá. Lá, o senhor tem que montar uma loja lá, tem que montar. Aí eu vi a mercadoria muito boa, diferenciada. Aí falei, bom, prometi voltar a conversar. Cheguei aqui, tinha aquele prédio lá, estava terminando. Sim. E o negócio é o seguinte, entramos em negociação e eu aluguei o prédio lá. E nesse interim, realmente fechei negócio lá no Rio Grande do Sul, né, em Gramado, e montamos uma loja de padrão médio-alto, né? Sim. E foi bom, porque pudemos atender Arapongas e também outros moradores da região que queriam, dispunham de valores maiores para ter uma mercadoria de alto padrão. E foi assim que surgiu. Surgiu a Palati Imóveis. E tem diferença nos clientes de quando o senhor iniciou na atividade para os de hoje? Ou o nível continuou o mesmo assim? Mudou muito. Mudou muito? Mudou muito. Aconteceu até um caso interessante. O próprio cliente, às vezes, não é aquele que aumentou o poder aquisitivo. Aumentou a vontade de viver um padrão de vida mais alto. Mais alto. Então, é o seguinte,
procuram. Hoje a gente vê pessoas aí que às vezes tem um salário aí de 5, 6 mil, 4, 5, 6 mil, e fazem prestação pesada para ter uma mercadoria que eles sonham ter, a mulher sonha ter. Um conforto melhor. É um conforto. Sim. Então, hoje a população está pensando mais em conforto. Verdade. Conforto e beleza. Sabe? É sinal que a economia do país está boa, né? Eu acho que as coisas estão caminhando. Teve os altos e baixos. Sim. Aí, não estamos vivendo os melhores dias, não, todo mundo sabe, muito desemprego e tal coisa, né? Mas o aspecto de viver melhor, viver bem, viver melhor. Um tempo, os nossos antepassados, eles viviam pobre e morriam rico, né? Uhum. Adquiriam, juntavam fortunas, compravam propriedade, sempre com a intenção de deixar para os filhos, né? Sim. Hoje, o pessoal procura viver mais o momento presente. Esse momento é isso? Verdade. Então, por isso mudou bastante, né? Até a forma de ser e de pensar da população. Mudou muito. Tem mais alguma pergunta, ô diretor? Vê se tem mais alguma pergunta para ele. Ali a Avenida Arapongas, na esquina da rua. Hotel Lodge. Isso, Hotel Lodge, na esquina da rua. Tico-Tico? Quase em frente onde a gente está agora, né? Ali a Rodoviária Velha? Rodoviária Velha. Praça Dona Maria Coelho de Aguiar, né? Isso. Mãe do Amador Aguiar, né? Amador Aguiar. Mãe dele, para quem não sabe. Foi meu patrão, né? Isso mesmo, dono do Bradesco. Volta a foto anterior, Silvio. Ali, foto anterior ali, a festa de São Cristóvão, que teve na Avenida Arapongas. Quanto caro, em 1964, se eu não me engano. 64, né? 64. Bastante Fusca, Kombi tinha bastante, né? Caminhão provavelmente da zona rural que trazia o povo para a cidade. Né? Eu não sei, mas num desses caminhões eu desfilei. Então, pode ser que você está até junto ali. Pode ser que esteja junto. Verdade. Não consigo se identificar, não. Mas... Qual que é a anterior, diretor? Volta a ela. A próxima. Aí a Rabitolândia, logo que inaugurou, em 1973. Eu me lembro muito bem quando foi inaugurada a Rabitolândia. O senhor frequentava a Rabitolândia? Não. Não frequentava. Eu não gostei muito de lazer, viu? Sim. Não sou muito de lazer. Sempre foi mais de ficar em casa mesmo, caseiro. Gostei muito de ler, sabe? De ler. Eu sempre fui muito atido à leitura. Às vezes até ficava em casa lendo, e minha mãe falava, por que você não vai no cinema de domingo e tal, vai no matinê e tal e coisa. Mãe, eu gosto mais de ficar aqui. Sim, era mais caseiro. Eu preferia realmente ficar lendo e li muito a palavra de Deus, sabe? Sim. A Bíblia Sagrada, os livros sagrados. Sim. Então eu me sentia, elevava a minha vida, sabe? As leituras espirituais, né? Isso daí... Então uma paz na alma. Me ajudou muito. Com certeza. Eu dou graças a Deus os 80 anos que eu estou completando, vivo em paz, não tenho nada de extraordinário, não tomo nenhum remédio, nem para pressão, nem diabetes, nem nada, eu não tomo. Maravilha. Então, eu dou graças a Deus por isso. Não que eu mereça, né, mas que Deus tem sido bondoso e generoso comigo. Né? Quem agradece também é nós, pelo tanto que o senhor fez pela cidade. Se hoje a cidade está grande, é graças ao Móveis Brasília também, ao senhor que sempre atendeu bem a população. Né? Eu reconheço que a população foi muito generosa comigo, me deu muita atenção, me deu preferências. Naquela época, uma lojinha nossa, lá no fundo daquela vila, não, daquela estrada, nós tínhamos lojas muito grandes aqui no centro, sabe? Sim. Potências, né? Hermes Macedo, Casas Blanc, Plenolar Fugante e tantas outras aí que realmente marcavam o cenário comercial de imóveis de Arapongas. E nós estávamos lá aparentemente escondidos. E conseguimos realmente caminhar. Caminhar e prosperar. E a gente está chegando ao final do nosso programa. Só queria perguntar mais uma pergunta para o senhor. Como você vê, como é que o senhor vê a cidade hoje em relação à chegada do senhor aqui em Arapongas? É uma outra cidade, né?
é uma outra cidade. Cresceu muito, evoluiu Eu acho muito. que a cidade de Arapongas, comparando com as outras cidades do mesmo padrão, era uma cidade que cresceu e se desenvolveu muito, Sim, muito mesmo. Hoje nós devemos muito, porque um tempo a gente devia toda a economia do município à agricultura. sim. Um pouco de pecuária, mas 80%, 90% na agricultura. Hoje, já de uns anos para cá, uns 10, 15, 20 anos, se deve muito ao Parque Olha lá, Industrial. o início do Parque Industrial, né, nos anos 80. É o que eu ia falar. Isso mesmo. Se deve muito ao Parque Industrial. A economia básica do nosso município, os não sei quanto, mais de 12 mil empregados. É pena que nós estamos vivendo um período crítico Uma crise, onde aumentou muito o desemprego, né? Verdade. É, em consequência de tudo isso que aconteceu aí, mas a cidade realmente se agarrou, por exemplo, na industrialização e aconteceu o seguinte, nós trouxemos muita receita de fora para dentro do município. Com certeza. É. E acontece que outras cidades se esvaziaram, né? E nós trouxemos aqui muita receita, quanta coisa foi edificada, quantos prédios foram construídos aqui, não é verdade? É tudo receita de fora que foram vindo para cá, né? Então, Arapongas, por exemplo, hoje vende os seus móveis no Brasil inteiro, na América do Sul toda. Nós temos bastante exportação, até na África, um pouco nos Estados Unidos também. Então, isso daí fez com que a cidade fosse uma cidade diferenciada aqui no norte do Paraná. Sim, Você vê, nós somos mais industrializados que uma cidade como Londrina, né? verdade. Como Maringá. Né? Então, esse espírito industrial valeu a pena. Realmente, colocou a cidade num outro padrão. Sim. É. E qual a mensagem que o senhor quer deixar para os araponguenses, senhor? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar, e fico feliz em ter participado do vosso programa, é que realmente é preciso que a gente tenha um convencimento de toda e qualquer atividade que a gente for exercer, a gente exerça ela com muita honestidade, com muita seriedade, né? Com muita dedicação, pensando não só em si, mas pensando na própria população. Somos todos irmãos, vivemos aqui na mesma cidade, temos tido realmente oportunidades, todos, uns mais, outros menos. Então é preciso que haja um respeito muito grande, inclusive o patrão com o trabalhador com o patrão. E procuremos então o seguinte, continuar firme nesse desenvolvimento que teve uns abalos, mas se Deus quiser nós vamos passar por tudo isso. Eu tenho confiança que toda essa tempestade vai passar e que então nós estejamos firmes. Reclamar menos e fazer mais. Com certeza. Isso daí é o lema que realmente vai fortalecendo a nossa mente e o nosso coração e fazendo com que a gente acredite cada dia mais que tudo será melhor amanhã. Eu, por exemplo, pessoalmente, quero ser melhor amanhã do que fui hoje. E quero ser melhor depois de amanhã que serei amanhã. Então, esse espírito de conquista, de querer ser melhor, não tanto de ter mais, mas de ser mais, ser honesto, ser trabalhador, contribuir com o desenvolvimento da cidade, contribuir com toda e qualquer instituição que possa necessitar da sua ajuda, né? Eu, por exemplo, quero dizer aqui, finalizando, e pediria também que todos tivessem essa consciência, eu fui provedor da Santa Casa de Arapongas, certo? Eu fui provedor do asilo. Eu fui provedor não provedor, coordenador de certos serviços e movimentos, né? Então, é preciso que a gente realmente seja um pouco desprendido, né? E procure estar também a serviço da comunidade. Porque muita gente está a serviço seu, né? Beleza. É preciso estar a serviço da comunidade e saber que o negócio é o seguinte, nós temos que nos dar as mãos e essas entidades que passam por dificuldades, né? Elas realmente merecem uma atenção.
Sei que a situação não está fácil, você realmente está contribuindo com muita entidade, porque realmente a situação é geral, todo mundo está fazendo um cerco de economia. Sim. Né? Todo mundo. Com essa mensagem do senhor, e vamos ler o último comentário, ó, do Evandro Luiz Rabito Coutre, senhor José Munhoz, pessoa de coração enorme, muito contribuiu e contribui para a nossa cidade. Com certeza, Evandro. Muito obrigado. Olha lá, o Ney Pedro Martins, estamos curtindo muitas lembranças. Abraços a todos. Obrigado. Obrigado a todos pela lembrança, por estar aqui nos vendo, nos ouvindo e escutando. Pois não. Jair Codognoto, lá de Jaú, estado de São Paulo. Sim. Olha lá, mandou Jair. Palmas para o senhor. Tudo bem, meu abraço, Jair. Isso. Esse rapaz trabalhou comigo, sabe? Jair? Hoje ele está fora de Arapongas, mas trabalhou comigo na minha loja e foi um grande colaborador. Isso mesmo. E com isso, a gente vai colocando fim em mais um programa Memórias de Arapongas. Gostaria de agradecer a todos que prestigiaram o nosso programa. Ao João Miguel também, que foi quem possibilitou da gente fazer a entrevista com o senhor Munhoz. Muito obrigado. Ao senhor Munhoz por ter colaborado com o nosso programa e ter dado um relato da vida dele e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente com a graça de Deus. Obrigado, senhor Munhoz. Tá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Espero que todos colaborem com um programa como esse, divulgar as coisas que aconteceram em Arapongas. A gente vive do presente, mas vive do futuro também. Isso mesmo. Muito obrigado, um abraço a todos. E lembrando que os trabalhos técnicos ficou a cargo do Silvio Vicente Barbosa e do Sidney Vicente Barbosa. Até semana que vem.